Eu penso que nós, acima de tudo, teríamos que estabelecer na sociedade brasileira um grande debate público sobre o funcionamento do nosso sistema político, sobre que dimensões das instituições poderiam ser aperfeiçoadas e como isso se relaciona com o processo de educação da cidadania para transformar a nossa cultura política, que é profundamente individualista e autoritária ao mesmo tempo. Quer dizer, eu vejo um horizonte complexo, porque ele requer uma melhor compreensão das coisas por parte dos acadêmicos, daqueles que estudam, por parte da mídia, que é muito irresponsável, trata muito mal todos esses temas, é muito desinformada, muito inconsequente, mas também, e principalmente, uma mudança de postura da classe política, daqueles que vivem da política e que, de certa maneira, se autarquizaram da sociedade, não mantém mais nexos reais com a sociedade. Para mim, a reforma política é importante, é uma reforma que mexa na estrutura partidária, ou seja, que nós tenhamos os partidos com efetiva participação e presença. Porque muitas vezes uma pessoa vai à urna, ela vai lá estabelecer, exigir e colocar o seu direito de voto, mas na realidade ela acha que a sua participação acabou ali. Ela vai simplesmente, vota naquele momento e depois não tem mais participação. E os partidos, eles ficam ocos, ou seja, eles às vezes têm um número de filiados enormes, mas na realidade nós não temos essa questão da participação na vida ativa dos partidos. Então, isto precisa ser reformulado. Então, quando falam para mim reforma política, a reforma que eu acho que precisa alcançar e que vai ampliar a democracia e tornar o Brasil cada vez mais participativo e a presença da população, é esta reforma efetivamente partidária que dê aos partidos uma estrutura que garanta a participação e a sua efetiva representatividade. Além da população votar certa feita por protesto em determinados candidatos, acaba elegendo outros. Então, hoje no Brasil, nós temos uma lista oculta de candidatos. Vota-se em um e elege outro que o povo não quis votar. Então, temos que criar um sistema eleitoral em que a população saiba em quem está votando, que eu chamo de lista transparente dos candidatos. Então, temos que avançar nesse sentido, em que a população, que os partidos sejam obrigados a apresentar a lista de seus candidatos na ordem em que esses candidatos serão eleitos. E o povo, ao votar, saberá que, se votar neste partido, ele estará elegendo esses candidatos na ordem. Eu tenho a impressão que, na medida em que o povo for tomando conhecimento de sua força, não é só manifestação popular, que a manifestação é mais um cidadão grita incêndio, todo mundo sai correndo. Então, com as redes sociais, precisamos protestar, todo mundo sai correndo, entende? Mas na medida de tomar consciência de que nós temos que colaborar com o governo, sabendo bem escolher definitivamente pessoas que sejam representativas da sociedade, nós podemos melhorar o processo. Mas eu não sou otimista a curto prazo, porque quem detém o poder não perde o poder. E quem tem que decidir sobre a reforma são aqueles que detêm o poder. A reforma política é a mãe das reformas. O problema brasileiro sempre foi político, não é econômico e não era econômico. O problema é político. Agora, a mãe das reformas, num sistema democrático, nasce das instituições democráticas. Esse é o grande paradoxo. A reforma política tem que vir de um Congresso Nacional que funciona nas regras antigas. O sujeito e os sujeitos que formularem a política pública de mudança do sistema político vão ter que legislar contra a sua própria condição. A reforma política é um tema muito espinhoso porque é você, dentro da estrutura, mudar a estrutura e provavelmente perder o poder. Mas, por outro lado, você tem uma pressão da sociedade muito grande. Então, talvez essa pressão faça com que nós tenhamos reformas. Mas não creio, né, olhando para o passado, que teremos grandes reformas ou reformas profundas. Nós precisamos encontrar uma outra fórmula de fazer mudanças na estrutura eleitoral que não possam vir diretamente dos políticos envolvidos. Talvez nós precisássemos encontrar uma outra circunstância de fazer uma legislação eleitoral moderna sem a participação dessa clã política que domina o cenário político brasileiro. Então, em síntese, nós, o povo, tem que ter voz, mas não é mais a voz
de uma democracia puramente representativa. Porque hoje nós votamos, esquecemos em quem votamos e não cobramos nada de quem votamos e só voltamos nas eleições daqui a 4 anos. Essa democracia representativa está morta, este modelo. Está morto, está morto. O cidadão não quer mais saber de votar a cada 4 anos. Ele quer controlar os atos, participar. Se não vier da sociedade civil, não vem do Congresso. Os últimos 4 presidentes assumiram falando sobre reforma política. Nenhum deles conseguiu. Porque uma proposta desta magnitude demanda um envolvimento muito maior da sociedade do que a gente tem hoje. Eu penso que nós temos que oxigenar a participação política da cidadania brasileira, principalmente em um mundo com as novas plataformas de mídia, de imprensa, de comunicação. Hoje em dia você se comunica com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo online, imediatamente. Então a participação política, a cada 2 anos, a cada 4 anos, parece algo que vai ficar cada vez mais para o passado. Então nós temos que pensar numa atividade em ser mais contemporâneo com as tecnologias. É por isso que eu penso que um debate sobre a forma de indicação dos candidatos pelos partidos, que pode inclusive passar por candidatura avulsa, independente de partido político, pode ser algo interessante para oxigenar a democracia e a participação da cidadania no processo eleitoral cada vez mais. Hoje você vê uma juventude que está, uma geração, na verdade, não só a juventude, que está questionando o voto porque acha que o voto ainda é fraco perto de tudo aquilo que nós podemos participar em termos de sociedade civil. E você vê várias iniciativas no mundo afora de pessoas colocando mecanismos de participação de democracia direta. O que se pode fazer para mudar todo este contexto? Eu não vejo outra saída que não seja trazer para o Brasil o que hoje na Europa, sobretudo do Norte, já se começa com grande vigor. Democracia direta digital. É o único caminho que eu vislumbro de uma possível saída do Brasil, que é essa democracia direta digital. Significa criar por lei um 4º poder, gente especializada em cada assunto, que vai começar a dialogar com o poder instituído, com os políticos, com os governantes, também dialoga com o povo de baixo, e dentro dessa democracia, que não pode remunerar, ninguém pode ganhar, você tem obrigação, o dever cívico de dar 1, 2 horas por dia do seu trabalho para discutir temas públicos. Ninguém pode, é suprapartidário, não pode ter partido político dentro dessa democracia direta digital e no ambiente digital começar a discutir tudo, os atos do poder público, os contratos do poder público e o desempenho de cada agente público. Eu sou realista. E como ser realista, eu sempre costumo dizer e alertar que toda reforma não é perfeita. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que não há reforma total. Não é possível, num determinado momento, fazê-la de forma total. Acho que deveríamos pensar se não seria o caso de fatiá-las para obter maior sucesso. Depois, não há reforma pacífica. Agora, outro pressuposto é toda reforma tem uma finalidade. Se nós não soubermos realmente o que desejamos, nós podemos dar um direcionamento à reforma que não é aquele que se deseja. E, por último, toda reforma tem como referência a legislação anterior. Porque muita gente quer reformar a Constituição e diz o seguinte: essa Constituição é uma favela jurídica, por isso vamos rasgá-la. O que nós precisamos no Brasil, acima de tudo, é de homens, principalmente homens públicos, que observem as leis existentes. Algo que me preocupa muito nos dias atuais, o Instituto da Modulação. Nós assentamos que uma lei nasceu morta, porque contrária à Constituição Federal, e, no entanto, dizemos, olha, até aqui ela realmente deve ter os efeitos preservados, como se a nossa Constituição não fosse um documento maior
e pudesse ser colocada nesse período de vigência de uma lei inconstitucional na prateleira, sem concretude maior. Isso é muito ruim, porque estimula, inclusive, a edição pelas câmaras de vereadores, são muitas no Brasil, pelas assembleias legislativas e pelo Congresso Nacional, de leis inconstitucionais. Fora os atos que são praticados também à margem da lei das leis, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete. É claro que nós não vamos esperar dos governantes uma remodelagem da noite para o dia, mas nós temos, evidentemente, que trabalhar no sentido da qualificação. Não precisamos criar mais escolas, mais isso, mais aquilo, é melhorar o aparato que aí está. Quer dizer, melhorar a estrutura social hoje existente. Melhorar, vamos dizer assim, o patrimônio físico que nós temos, com qualidade, colocando qualidade nessa estrutura física dos equipamentos a serviço da administração pública. Eu teria três formas de encaminhar essa questão. A primeira, e mais ampla e mais difícil e que demanda mais tempo, seria a federalização do Brasil. O Brasil não é uma federação. O Brasil é um império comandado pelo Executivo Federal, né? Os estados e municípios têm uma muito pequena autonomia, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria, é a democratização dos partidos políticos. Nossos partidos políticos não são democráticos, eles são oligarquizados, eles são propriedades de alguns grupos, às vezes até de um indivíduo. E o terceiro, você tocou muito bem nisso aí, é preciso urgentemente aprovar pelo menos um dos projetos, são 11 projetos, de regulamentação do lobby no Brasil. Né? Porque a não existência da regulamentação do lobby faz com que parlamentares e até mesmo executivos e mesmo setores do judiciário ajam como lobistas no momento em que exercem o seu mandato e o seu trabalho. Em apenas 3 meses de campanha, serão gastos R$1 bilhão em campanha presidencial em nosso país. Esse modelo não está certo. Temos que baratear os preços de campanha, proibir gastos astronômicos. E uma das formas de fazer isso é justamente conseguir com que apenas as pessoas físicas, os cidadãos, participem da atividade política. É difícil encontrar fórmulas a não ser as que sejam: vamos enfatizar mais a participação de movimentos sociais, vamos tentar integrar diferentes organismos que venham de baixo para cima, não vamos criar mais instâncias e organizações em que são falsas representações, que na realidade são instrumentos de mando, são alguma coisa que vem de cima para baixo. Essas são as indicações. Agora, como fazer isso? Isso é um problema para todo mundo. Nós estamos, de fato, num momento de crise partidária, crise da democracia, que se junta à especificidade nossa. Agora, o que a gente não pode é recuar nisso, a gente vai ter que avançar nisso. Não há panaceia que resolva tudo. O sistema eleitoral ele é extremamente importante, mas ele tem que ser sempre pensado, não tendo por base experiências bem-sucedidas de outros países, porque outros países têm outras culturas políticas. Ele tem que ser pensado tendo em conta a nossa história política e a nossa história de construção de instituições. Se nós quisermos aperfeiçoar o processo político do país, nós não podemos perder isso de vista. A reforma institucional, ou a reforma política, como se chama, ela não é uma panaceia. Ela pode ajudar a melhorar a qualidade da representação e a qualidade do processo político, mas ela só funcionará se nós articularmos a dimensão institucional com a dimensão relativa à cultura política.